Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa Sem Medo. Eu sou Ricardo Kertzmann e hoje vou conversar com o Dr. Carlos Starling, médico infectologista há mais de 30 anos e uma das maiores autoridades brasileiras no assunto. Dr. Carlos, obrigado pela presença. Um prazer enorme, Ricardo. Momento difícil, né? Uma pena conversar numa hora tão crítica, tão difícil para o país. Sim, é uma hora difícil, com certeza. Mas nós não podemos esquecer que as epidemias, elas causam um transtorno tremendo. Mas, ao mesmo tempo, elas foram momentos de grande mudança na humanidade. Se nós lembrarmos, por exemplo, no século XIV, a epidemia de peste, ela foi responsável pelo Renascimento, ou seja, uma mudança extremamente importante na forma de pensar da humanidade. São janelas de oportunidade. São janelas de oportunidade. Nós aprendemos com epidemias também. Elas deixam um rastro de sofrimento e um rastro de conhecimento também. Doutor, especificamente sobre a questão do coronavírus. Em caso de suspeita, uma pessoa que apresenta sintomas como febre, tosse, ela deve imediatamente procurar um médico? Ela deve ir a um posto de saúde? Sim, febre alta, tosse, dificuldade para respirar, esses são sinais importantes que devem fazer com que as pessoas procurem atendimento médico. Claro, um resfriado não tá com dificuldade respiratória, só está com uma tosse e tudo, não há necessidade de apavorar e trate como um resfriado normal, né? Porque senão você vai chegar no pronto-socorro, eventualmente você está com um resfriado e vai encontrar um monte de gente que vai estar com coronavírus. Pode até se contaminar por causa disso. Pode se contaminar por causa disso. Então, por isso que não vale ter pânico. Se você está percebendo, todos nós já tivemos um resfriado antes, uma gripe, né? Mas se estiver manejando bem essa gripe em casa, é só tomar o cuidado de não entrar em contato com pacientes que tenham doenças crônicas, né? Já tomem medicamentos, por exemplo, para diabetes, para hipertensão, tratam insuficiência cardíaca, tem insuficiência renal. Essas pessoas têm que ser protegidas nesse momento, porque elas são mais vulneráveis a essa e a qualquer outra infecção. A essa particularmente, porque nós ainda não tivemos um contato com essa cepa desse vírus que está circulando atualmente. Explica para a gente, por favor, doutor, o que significa quarentena? Muita gente associa essa palavra a 40 dias de reclusão, e não é isso. Não. No caso do novo coronavírus, qual que é o tempo de incubação? Qual é o prazo que a doença costuma se manifestar? Em geral, 14 dias, né, é o período de incubação. A grande maioria dos casos, pelos dados, né, que nós tivemos acesso e publicados, referentes à Itália, à China e outros países, a grande maioria das pessoas vão apresentar sintomas por volta do quinto ao sétimo dia. Mas esse período de incubação pode ser um pouco mais longo, chegando até 14 dias e alguns trabalhos até 21 dias. Então, quando se fala uma quarentena, estamos falando de aproximadamente 14 dias de Exatamente, exatamente. Doutor Carlos, quais são os principais meios de contaminação desse novo coronavírus? Principalmente contaminação a partir de gotículas que nós expelimos quando tossimos, espirramos ou falamos. E na medida que essas gotículas contaminam o ambiente, e aí nós incluímos o ambiente, o seu tablet, o meu celular, o mobiliário que está em torno do paciente, o banheiro onde ele frequenta, esses locais devem ser submetidos a uma limpeza com álcool a 70% ou uma solução de hipoclorito a 1%. Isso é suficiente para fazer a limpeza do ambiente doméstico e mesmo do ambiente hospitalar ou de clínicas. Mas isso regularmente, muitas vezes ao dia, de hora em hora, como que seria isso adequado? Deve ser feito, pelo menos, em ambiente hospitalar. Quando sai um paciente e entra outro, álcool 70% sob a mesa do médico e etc. Nas residências? Nas residências, 2 a 3 vezes por dia, dependendo
do tipo da quantidade de secreção que o indivíduo está eliminando, da tosse, se ele está usando máscara ou não. Por exemplo, se você convive com uma pessoa idosa dentro de casa, você tem que tomar todos os cuidados para não transmitir esse vírus para ela, né? Então, limpar o ambiente, às vezes mais 2, 3 vezes por dia, manter-se afastado dessa pessoa, mesmo usando máscara, mantenha uma distância de pelo menos 1,80 m, mantenha o local ventilado para ter uma troca de ar adequada. Essas são todas medidas importantíssimas para nós cuidarmos das pessoas que estão em torno. Fala uma coisa, quando uma pessoa testa positivo e não tem a necessidade de internação, a recomendação é que ela deve ficar isolada em casa. Quais os cuidados que essa pessoa em isolamento deve ter, ela e os familiares? Primeiro, lavar as mãos com frequência. Evitar cumprimentos efusivos, né? Tipo, dar na mão não vamos fazer chegar em casa, nada de abraçar, beijar, etc. Evitar os encontros familiares, aqueles encontros grandes e vão sentar todo mundo em torno de uma mesa e chega um gripado, ele gripa pelo menos 2 a 3 pessoas que estiverem ali. Uma pessoa gripada ou com coronavírus, ele vai transmitir para 2 a 3, dependendo do nível de contato que ele tiver. Então é por isso que a epidemia cresce de forma exponencial. Então é importantíssimo essa medida, né, de contenção social, né, de cuidado que as pessoas têm que ter. Então, dentro de casa, quem estiver contaminado em isolamento, o senhor recomenda que o isolamento seja realmente absoluto, que não tenha proximidade, se for marido e mulher, que não se abracem, não se beijem, é isso? É isso. É quase como se fosse um isolamento hospitalar. É quase como se fosse. E tem que ter consciência disso, né? E tem que ter consciência. Não dá para chegar em casa, e esse foi um problema na China, né? E foi por isso que os chineses começaram a testar as pessoas em casa, né? E, na medida que ela desse positivo, tivesse sinais e sintomas, ela era removida de casa e levada para um determinado espaço comum, né? Para um hospital. Por isso que eles fizeram aqueles hospitais gigantescos. Porque eles tiraram de casa porque viram que as pessoas estavam se infectando em casa. Essa é uma forma de contenção da epidemia. E aí vale os cuidados. Né? Os cuidados. Lavar as mãos com frequência, evitar ficar tocando nariz, boca, olho, né? E separar os talheres que vai ser usado por aquela pessoa, né? Uma contenção. Os talheres devem ser higienizados de forma normal, com água e sabão? Água e sabão, né? Água e sabão, preferencialmente lavar com água quente. Se lavar com água quente, colocar numa lavadora e lavar a quente é suficiente. O vírus morre fácil, né? Em contato com esses produtos que eu citei, com álcool e com hipoclorito, ele morre em menos de 1 minuto. Então é fácil de eliminar o vírus do ambiente. Agora, e nas mãos, né? Lavar as mãos é a técnica correta, lavar pelo menos 15 segundos, lavar a palma da mão, entre os dedos, lavar o dedão, tirar os adornos. Então aí é importante, né? Tirar os adornos. Gente que anda com um monte de anel, aliança, etc. Isso é importantíssimo. Por quê? O indivíduo que mantém-se com anel, né, é como se ele não tivesse lavado as mãos. E até mesmo, né, no ambiente desse é importante tirar o próprio relógio, porque ele fica úmido e fica contaminado. Então é importante não, se estiver trabalhando em hospital e se estiver em casa com gente doente, tira todos os adornos. E toalha. Também. Detalhe, toalha individualizada, colocada em lugar separado. Por quê? Porque as pessoas pegam a toalha, enxugam o rosto. Isso é um problema. Dentro disso, pegando esse gancho, há uma certeza quanto ao prazo de sobrevivência desse vírus fora do corpo, como, por exemplo, o anel, mesas, corrimão? Alguns estudos mostram em torno de 9 horas que ele permanece. O vírus, as pessoas têm que lembrar lá daquela biologia básica.
Um vírus é um ser que precisa de uma célula para poder reproduzir. Ele não reproduz no ambiente. Não é igual a bactéria, né, que reproduz independentemente Do meio que estiver. do meio que estiver. O vírus não, ele precisa de uma célula viva para poder se reproduzir. E no ambiente inerte ele não tem isso. Ou Então, se tiver, tem por pouco tempo e morre. então Morre isso é em ele torno e a de- célula, Estamos falando de um prazo de 9 horas, é isso? aproximadamente. O calor interfere de alguma forma? Tem muita gente espalhando por aí que o Brasil vai escapar de uma crise maior por causa do clima quente? Eu gostaria de ter essa crença, mas infelizmente outras epidemias que nós já vimos, inclusive de coronavírus pelo SARS e o MERS, não tiveram, o clima não teve a menor importância. Pode ser que tenha alguma influência, mas se tiver, é bom não contar com isso, né? Não contar com o clima. É, as pessoas costumam falar, bom, eu vou contar com Deus. Não conte com Deus, mas faça a sua parte, né? Faça os seus, obedeça, observe os cuidados que estão sendo discutidos. Lavar as mãos, evitar ficar tocando nariz, boca, evitar ambiente social. Da agora para frente, contenção social e restrição de movimentação. Isso vai ser importante nas próximas semanas. Nós estamos com um problema de identificação e de resultado rápido dos exames que estão sendo feitos. Ainda a logística para isso ainda tá ruim, né? Então, essa é alguma coisa que nós temos que melhorar muito, né? Que é exatamente a identificação das pessoas que estão ou não com o vírus. E dentro dessas pessoas que estão assintomáticas, ou mesmo que já têm constatado que estejam com o vírus, essas pessoas que estão em isolamento, quanto tempo, qual é o prazo médio de recuperação? As pessoas que já estão em isolamento, Eu digo em casa, não? geralmente é em torno de 14 dias que a gente fala, nós recomendamos em termos de contenção social. Espere os sintomas passarem. Passam Os sintomas devem passar por um período, as pessoas estiverem bem, como uma gripe mesmo. Vai passar em torno de, a gente costuma brincar que com antibiótico 7 dias, sem antibiótico 1 semana, né? Então, ou seja, é a mesma coisa, em torno de 1 semana. E no caso das pessoas que estão internadas, que necessitam de algum tipo de internação? Bom, aí vai depender do quadro Caso a clínico, caso. né? Vai ser caso a caso. Pessoas que, os estudos que foram publicados mostraram, pessoas em ventilação mecânica, elas podem ficar até 3 semanas, em média 2 a 3 semanas, que elas ficam em ventilação mecânica. E são colocadas em ventilação mecânica mais cedo do que o habitual, exatamente para evitar que disperse muito vírus no ambiente hospitalar e contamine os profissionais de saúde. Então nós temos muita preocupação de proteger os profissionais de saúde, porque se nós tivermos baixas sucessivas, Não vai ter quem atenda a população. Quem que vai atender a população? Nós precisamos que o indivíduo chegue no hospital, se identifique como um possível portador. Olha, eu estou com febre, tossindo, preciso de uma máscara, né? E aí ele vai pegar uma máscara, né? Tomar cuidado de não ficar encostando em tudo quanto há e ir para um setor que geralmente estão sendo designados setores especiais para esses pacientes nos hospitais. Doutor, na sua avaliação, há possibilidade de a gente ter uma vacina testada, aprovada e em uso ainda esse ano? Muito pouco provável, muito pouco provável. Uma vacina, ela exige várias fases de realização de testes, em fase 1, 2, 3. Você tem ideia, uma vacina normalmente, né, ela demora de 5 a 10 anos para ser desenvolvida, né? Uma vacina para um novo vírus. Nesse caso, nós ganhamos um pouco de tempo com as epidemias anteriores. Por exemplo, nós tivemos em 2002 a SARS e a MERS em 2012. Né? Com isso, vários produtos foram testados, vários fármacos foram testados contra esses vírus e várias vacinas também foram testadas.
né? E já agora com essa nova epidemia, esses estudos foram acelerados. Então é possível que a gente tenha uma vacina mais cedo do que o normal. Em geral, Mas não é algo em curto prazo. não é algo para esse ano, não acredito. Provavelmente um ano e meio para desenvolver. E quando que o senhor acredita que será o pico da doença no Brasil, doutor? Bom, o Brasil ele é continental, então com certeza vai variar de estado para estado. O fluxo de pessoas do exterior para o Brasil inegavelmente é maior para São Paulo e Rio. Uhum. Então essas cidades nós já temos transmissão comunitária, ou seja, são casos que não têm vínculo com quem vem de fora e você não sabe mais de onde que veio, né? Não sabe onde que a pessoa pegou aquele vírus. Então isso seria como... E São Paulo já está assim, né? São Paulo já está assim, Rio também. Seria como a gente comparar o Brasil com a Europa, por exemplo, sendo que ao invés de países nós temos estados. Sim. Então vai se alastrar de maneira diferente, é isso que o senhor está dizendo. Exatamente. O senhor arriscaria alguma previsão do pico aqui em Belo Horizonte ou no estado? Bom, aí nós já fizemos algumas simulações, né? São simulações, são modelos matemáticos que são dependentes de inúmeras variáveis. Mas, em geral, nós consideramos a população, o tempo de incubação do vírus, a transmissibilidade, né? E, com isso, nós podemos modular, né? E fazer alguns cenários diferentes. E eu fiz esse trabalho junto com o Braulio Couto, que é o estatístico que é meu parceiro de produção científica já há quase 30 anos, né? E o Braulio, ele fez essa modelagem. Então, se nós não fizermos absolutamente nada, a população continuar levando vida normal, vai para balada, festa, as aulas estão canceladas, assim, né? Nós devemos ter, a partir dos primeiros casos, você dá um período aí, vão dar um mês, nós vamos ter 2 meses, no pior cenário, 160 mil casos, né? No estado, na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso 3 milhões. Para daqui a 2 semanas, daqui a um mês? Daqui provavelmente umas 3, 4 semanas no máximo. Se nós fizermos o dever de casa direitinho e evitarmos, vamos colocar 25% disso, né, desses casos, mesmo assim nós vamos ter aí por volta de 100 mil casos, né? Num cenário intermediário em que nós vamos conseguir, por exemplo, evitar aproximadamente 33% de redução, né? Ainda assim, nós vamos ter um pico, chegar um pouquinho mais para frente, daqui uns 2 meses, 3 meses, 70 mil casos, aproximadamente. Mas um pouco mais para frente, uma curva mais suave de crescimento de casos, e com isso o sistema vai se ajustando. Agora, se nós formos extremamente conscientes, tivermos um compromisso cívico, né, e respeito uns aos outros, né, que nós precisamos de, e talvez esse seja o maior ensinamento de uma epidemia, é o respeito uns pelos outros. Se nós conseguimos evitar 50% dos casos, né, que nós não evitaríamos se não estivesse fazendo nada, né, nós vamos ter cerca de 20 mil, 30 mil casos. Mas só com a curva lá na frente, daqui 6 meses, isso dá tempo do sistema de saúde ir ajustando. O número de leitos de terapia intensiva, se nós não fizermos nada, daqui 2 meses nós precisamos de 8 mil leitos. Nós não temos isso, né? Qual a capacidade de atendimento de UTI hoje no país? Hoje, não, em Belo Horizonte deve ser aproximadamente uns 1.500 leitos, né? Se for tanto, né? Não deve ter isso, né? Eu estou dando um chute aqui, mas muito provavelmente em torno disso, né? 1.000 leitos, quando muito. Que já tem uma demanda normal, né?
já são sobrecarregados normalmente. Então, com uma epidemia dessa, a situação complica. Agora, se fizer tudo direitinho, nós vamos precisar de, por volta disso, 1.000, 1.500 leitos ao longo de 6 meses. Aí o sistema de saúde não entra em colapso. Por isso, a importância de afastamento social, dessas medidas restritivas de circulação, que devem, ao longo do tempo, irem sendo implementadas. Porque é um problema que nós não temos vacina e nós não temos um tratamento efetivo. Doutor, crianças e adolescentes são mesmo assintomáticas? Mesmo aquelas crianças com algum tipo de bronquite ou asma, a OMS divulgou que está havendo morte entre as crianças. Sim, tem morte entre crianças. Entretanto, a mortalidade é menor, né? A mortalidade é menor do que em pacientes mais velhos. Então, a mortalidade vai aumentando progressivamente até chegar em pacientes acima de 70, 75 anos, algo em torno de 15%. Em média, mortalidade varia entre 2% e 3%. Porque até então se falava que crianças e jovens passariam impunes para essa... Não, isso não é verdade. A incidência, a mortalidade é menor, mas isso não quer dizer que as pessoas não tenham problema e não tenham infecções graves, eventualmente infecções secundárias. Pode ter sim. Então, falar, não, eu sou jovem, não vou preocupar com isso. O cuidado é o mesmo. Não, o cuidado é o mesmo. Mesmo porque você tem que tomar cuidado para não transmitir para alguém, óbvio. E, eventualmente, essas pessoas podem desenvolver quadros, sim, de uma síndrome de resposta inflamatória importante, tá? E, eventualmente, irem para ventilação mecânica, assim como qualquer outro paciente. O encontro de um determinado agente infeccioso com um indivíduo é algo extremamente específico para aquele indivíduo. Tem pessoas que não vão desenvolver nada, mas pessoas que podem desenvolver quadros graves. Não dá para generalizar. O fato de ser jovem, adolescente, não quer dizer que não possam ter quadros graves. Tem uma dúvida. Com a suspensão das aulas, muitas crianças vão ficar em casa, nos condomínios, e algumas dessas casas e condomínios possuem piscinas. Há risco de transmissão pela piscina? Ou mesmo após um banho, aquela água que fica empoçada no box, há risco de contaminação através disso? Há risco, sim. Se não houver uma higienização correta, há risco. Né? Da água que fica... A água tem que ser adequadamente clorada, tem que ser medido, né, a concentração de cloro, que é o que elimina o vírus e outros micro-organismos. Perdão, eu falo daquela água. Todo mundo que a gente toma banho, fica a água empoçada no box. Sim. Essa água que fica empoçada, ela pode estar contaminada? Ou a piscina de um clube pode estar contaminada? Pode, por isso tem que ser feita a higienização com água, sabão e depois passar uma solução clorada, uma solução de hipoclorito a 1%. É uma água sanitária diluída. As epidemias, os surtos, eles, ao longo dos anos, nós percebemos que eles vão ficando cada vez mais frequentes. Nós tivemos, só desse corona, nós tivemos em 2002, 2012 e agora. A mesma família. A mesma família. Nesse intervalo nós tivemos influenza, nós tivemos dengue, nós estamos com dengue aí há décadas, né, e não resolvemos. E agora corremos o risco de ter uma epidemia associada, né, de coronavírus, dengue e influenza. Influenza, pelo menos nós temos vacina. Então, é o que a gente pede para as pessoas, procurem se vacinar, né, e o governo está adiantando a vacinação e é prudente. Isso é uma medida extremamente saudável. Com relação aos idosos, a gente já conversou que é muito importante o cuidado da população mais frágil, a parte mais frágil. A gente sabe das medidas básicas que têm que ser tomadas. O senhor recomendaria alguma coisa mais severa para quem tem pessoas idosas em casa? Um isolamento praticamente total? Há alguma medida que traga mais segurança para essas pessoas? Elas devem ficar realmente em casa nesse período. Evitar ir ao supermercado, outras pessoas devem ir, tomar todos os cuidados quando voltar para casa, para higienizar as mãos, né? Todo cuidado deve ser tomado com os nossos pacientes mais idosos e com alguma doença subjacente, ou seja, os transplantados,
renais, hepáticos, de medula, os pacientes estão fazendo quimioterapia. Essas pessoas, elas devem evitar sair nesse momento, devem ficar mais restritas, e quem vive com elas, prestar atenção para não levar vírus da rua para elas, para dentro de casa. Então esse é um dado importante. Doutor Carlos, vamos aproveitar esse final de entrevista. Eu vou deixar a palavra aberta para o senhor mandar um recado para a população. Eu tô bastante chateado, inclusive, porque eu tenho ouvido coisas absurdas no dia a dia. As pessoas falam assim, isso é só uma gripe. As pessoas falam assim, a dengue mata muito mais. Quando a gente fala em cancelar pequenas reuniões, assembleias de condomínio, as pessoas falam, mas e os ônibus que estão funcionando? E o metrô? E os shopping centers? Como se uma coisa anulasse a outra. Infelizmente, a gente tem tido o pior dos exemplos vindo do Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente da nação, ao invés de dar devida importância para esse caso, ele tem feito o contrário, ele tem minimizado e incentivado aglomerações. Eu vou deixar a palavra final para o senhor nesse sentido, para que o senhor alerte a população para o tamanho da gravidade e a necessidade do que o senhor está chamando de separação social. Eu agradeço desde já, mais uma vez, a sua boa vontade de conversar conosco. Parabenizo o senhor e todos os profissionais de saúde por estarem fazendo um trabalho hercúleo na tentativa de evitar que isso se propague. E, como eu disse, a palavra do senhor, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom, o meu recado, realmente, o exemplo não foi bom do presidente. Ele desautorizou o seu próprio ministro da Saúde, que está fazendo um trabalho excelente. Né? O Ministério da Saúde está fazendo um trabalho excepcional, muito bom. Né? Agora, o chefe do Estado não deu esse exemplo esse final de semana. Ele, em medida restritiva, ele saiu, realmente não foi bom, não foi um bom exemplo. Agora, o que eu recomendaria para as pessoas realmente é tomar cuidado, terem consciência. Não precisa ter pânico, isso não é motivo para pânico. Pânico, você perde a capacidade de raciocínio, a capacidade de identificar o que você deve fazer ou não deve fazer. Ter medo é normal. Eu tenho muito medo. Eu estou lá lidando com meus pacientes, lidando dentro do hospital. Pergunta se eu tenho medo. Tenho medo, sim. Né? Eu tenho mais de 60 anos. Né? Tenho minha glicose meia fora do limite, né? Como boa parte da população. Pratico esporte, controlo pressão arterial, mas só de ter mais de 60 anos eu tenho uma chance de 4% de morrer se tiver essa infecção. Isso é bem maior, né? Infinitamente maior do que minha chance de ganhar na Mega Sena. E de vez em quando eu ainda jogo. Né? Acreditando, e como boa parte das pessoas que estão assistindo também fazem isso, tendo uma chance em milhões e milhões e milhões. Né? Dessa vez, se alguém adoecer, tem uma chance de 2% de morrer. Né? Isso não é bom. Né? Isso é uma chance alta. Então, é bom que as pessoas prestem atenção e evitem, né, grandes aglomerações, levem muito a sério. Isso não é uma gripe. Para muita gente isso vai ser um quadro simples, mas para cerca de 15% nós vamos ter quadros graves, né, e em 2 a 3% fatais. Então é bom que as pessoas se preocupem com isso, sim, e não banalizem. Não banalizem. Nós costumamos banalizar muito as coisas e depois pagar um preço muito alto. Vejam o que está acontecendo na Itália. É um exemplo importante. Nós nunca vimos no mundo uma epidemia que fechasse fronteiras. Nos tempos atuais, não. Né? Fronteiras, parassem campeonatos de futebol, congressos no mundo inteiro cancelados, voos cancelados internacionais. Ou seja, é uma situação diferente. Pode ser uma gripe, um quadro clínico semelhante a uma gripe, mas com uma gravidade distinta. É preciso que cada um tome muito cuidado, preste muita atenção, e nós temos que cuidar uns dos outros. Né? O Estado tem sua responsabilidade, mas nós individualmente
temos nossa responsabilidade de ter a consciência de que nós podemos estar transmitindo esse vírus, mesmo sem saber que está transmitindo, que estejamos transmitindo. Então, nós vamos ter que tomar esses cuidados ao extremo, Ricardo. Doutor, muito obrigado mais uma vez. A você, espectador, a você, espectadora que acompanhou mais esse programa com a gente, eu reforço as palavras do Dr. Carlos. Pessoal, são as nossas vidas, as vidas das pessoas que a gente gosta. Tomem muito cuidado, não levem na brincadeira, não sigam maus exemplos de governantes que não estão interessados na saúde da população. Eu faço esse apelo para vocês em meu nome, em nome da minha família, em nome dos meus amigos, em nome de toda a população brasileira, que não pode ficar à mercê da irresponsabilidade de tanta gente que deveria estar cuidando da saúde desse país e está brincando de fazer política. Obrigado, até um próximo Conversa Sem Medo. Boa sorte para todos nós.